Eu queria me retratar agora a educação deste período, a educação no período Idade Média, período histórico denominado de Idade Média. Como já vimos, a Idade Média ela é subdividida em Alta Idade Média, né, Baixa Idade Média. As crises que vão se dar em lugares e tempos diferentes, mas esse longo período de 1000 anos, ele é marcado pela influência católica. Claro que, de uma certa forma, nós temos também a influência bizantina e islâmica, uma produção cultural riquíssima. Mas o Ocidente, a parte do Império Romano europeia, vai mergulhar em fases de retração e obscuridade. No entanto, no século VIII, houve o renascimento carolíngio, que nós retratamos há pouco. E a partir dos anos 1000, mudanças importantes fecundaram o período subsequente. Claro que aí influenciado pelas ideias gregas, a ideia de paideia, mas agora a partir de um novo olhar, que é o olhar da cristianização. Após a queda do Império Romano, as escolas romanas leigas e pagãs continuaram funcionando, precariamente em algumas cidades, com o clássico programa das 7 artes liberais. Quase não há documentos que comprovem a existência dessas escolas depois do século V, mas certos fatos nos levam a crer que ainda existiram por algum tempo. Alguns exemplos. Como de início os bárbaros conservaram as características da organização administrativa do império, o que exigia pessoal instruído, é de se supor que necessitassem ser iniciados nas letras latinas. Com a decadência de algumas sociedades arcaicas dos bárbaros, surgiram então escolas cristãs, ao lado dos mosteiros e catedrais, como vimos. A maioria da população deixa as cidades e vai morar no muro do castelo do senhor feudal ou nos arredores dos mosteiros. E esse pessoal, para ser educado na nova fé cristã, de uma certa maneira, necessitam ler, para ler a Bíblia, tornaram-se padres alguns, freiras outras, e disseminar a fé católica. E como eu disse, era necessário também dotar algumas pessoas capazes de ler e de escrever para se tornarem funcionários do Estado. Por conta disso, você vai ter, nessa decadência do Império Romano, algo importante, porque no final do Império, a religião católica vai se tornar a religião mais importante desse império. Com a invasão bárbara, ela entra em xeque. E essa decadência do império aumentou o número de pessoas desgostosas com o afrouxamento dos costumes. E essas pessoas se refugiavam nos desertos e ficaram sendo denominadas de eremitas. Viviam só da religião e de esmolas, né? E partiam da ideia de que o corpo é o lugar do pecado. Repudiavam os prazeres sensuais, abstiam-se de sexo, alimentavam-se frugalmente, jejuavam com frequência e dedicavam o tempo às orações. Para vencer as paixões e atingir a mais pura espiritualidade, submetiam-se às mortificações.
com o uso do flagelo. Por isso são chamados, né, de ascetas, que é uma palavra, segundo o dicionário Aurélio Buarque, exercício prático que eleva a efetiva realização da virtude, a plenitude da vida moral. Esses ascetas, ao se juntarem nos mosteiros, intensificaram a vida comunitária. E aí vão surgir mosteiros, por conseguinte, escolas ligadas à religião, que vão se tornar as principais escolas desta nova situação social, cultural e histórica da Europa. Os mosteiros vão assumir o monopólio da ciência, tornando-se o principal reduto da cultura medieval. Guardavam nas bibliotecas os tesouros da cultura greco-latina, traduziam obras para o latim, adaptavam algumas e reinterpretavam outras à luz do cristianismo. Apareceu aí a figura do monge copista, que reproduzia e multiplicava os textos clássicos. Dentro dessa Idade Média, para quando falamos de educação, precisamos lembrar que dentro dessa Idade Medieval há um renascimento, que foi chamado de renascimento carolíngio. No final do século VIII e começo do século no final do século VIII e começo do século IX, teve início o chamado Renascimento Carolíngio. Carlos Magno, rei dos francos e depois imperador de um vasto território, trouxe para sua corte muitos intelectuais proeminentes, a maioria anglo-saxão. O objetivo do Carlos Magno era reformar a vida eclesiástica e, consequentemente, o sistema de ensino, já que ele havia se tornado católico, cristão. Dessa forma, ele criaria a Escola Palatina, assim chamada porque funcionava ao lado do palácio, tornou-se sede de um novo movimento, o Renascimento Carolíngio, de um novo movimento de difusão dos estudos, essa Escola Palatina, que visava a reestruturação e fundação de escolas, no Império de Carlos Magno. Esse conteúdo de ensino era o estudo clássico das 7 artes liberais, as artes do indivíduo livre, distintas das artes mecânicas do servo, cujas disciplinas começaram a ser delimitadas lá no mundo grego, na antiguidade. Nesse período, você vai ter uma ressalva. Essa ressalva deve ser feita com relação aos conceitos de artes reais. Se a ciência antiga tinha intenção de entender a realidade, certamente o fazia de forma incipiente, porque a física aristotélica era qualitativa, a astronomia muitas vezes se enredava na astrologia, o estudo da geometria entremeava discussões sobre formas perfeitas. O teor dessas discussões sofreria modificações sensíveis nesse período, principalmente com a revolução científica trazida por Galileu. Mas uma coisa importante, nesse renascimento carolíngio que há o que denominamos de renascimento das cidades. E aí o surgimento, novamente por conta de um comércio crescente, de uma camada social que começa a ter dinheiro e quer ver os seus filhos se educando, que você vai ver o surgimento das escolas seculares, escolas
não necessariamente dirigidas pela igreja, com o intuito primordial de fazer com que as crianças, filhas dessa classe emergente, pudessem ler e escrever, saber contar, enfim, dinheiro e saber lucrar na venda das mercadorias. Esse período, né, ele vai criar uma palavra importantíssima para ter um entendimento do mundo atual, que era burgo. A palavra burgo inicialmente significava castelo, casa do nobre, fortaleza, certo? Com o tempo, os burgos transformaram-se em cidades, cujos arredores abrigavam os servos libertos que se dedicavam ao comércio e passaram a ser chamados de burgueses. Coração de uma evolução econômica que hoje é chamada de modo de produção capitalista. Por volta do século XI, o comércio ressurgia. As moedas voltaram a circular, os negociantes formaram ligas de proteção, montaram feiras em diversas regiões da Europa e passaram a depender das atividades dos banqueiros. As cidades cresceram graças ao comércio florescente. Como resultado das lutas contra o poder dos senhores feudais, as vilas se libertaram aos poucos, transformando-se em cidades livres. Essas mudanças repercutiram em todos os setores da sociedade. Se antigamente a minha venda era feita uma vez por semana na feira, no muro do castelo, agora ela vai ser a minha mercadoria, a minha produção agrícola vendida na cidade, concentrando mais renda e mais dinheiro nos bancos, nas casas que guardavam dinheiro. Agora não há mais a troca. A venda é com dinheiro. A compra é com dinheiro. A circulação das moedas vai se tornar a condição sine qua non dessa nova sociedade. Pois bem, essas escolas seculares, portanto, prefiguravam uma revolução no sentido de contestar o ensino religioso, muito formal, ao qual contrapunham uma proposta ativa, voltada para os interesses da classe burguesa em ascensão. No início, as escolas não dispunham de acomodações adequadas, e o mestre recebia os alunos em diferentes locais, na própria casa, na igreja, ou em sua porta, numa esquina de rua, ou ainda alugava uma sala. O historiador francês Philippe Arié, ele diz que essas escolas eram independentes umas das outras, não tinha um sistema de educação unificado. Forrava-se o chão com palha e os alunos ali sentavam. Então o mestre esperava pelos alunos como o comerciante esperava pelos fregueses. Algumas vezes o mestre roubava os alunos do vizinho. Nessa aula reuniam-se então meninos e homens de todas as idades, de 6 a 20 anos ou mais. A partir do século XIII, no entanto, a própria burguesia dividiu-se entre o rico patriciado urbano, dedicado às atividades bancárias, e o segmento de pequenos comerciantes e artesãos. Os primeiros começaram a se aproximar da classe nobre, então dirigente, ainda dirigente, desprezando o trabalho manual exercido pelos artesãos. Consequentemente, também preferiram a educação voltada para a cultura desinteressada, deixando para a burguesia plebeia as escolas profissionais, em que a leitura e a escrita se achavam reduzidas ao mínimo. Aqui, novamente, se demarca a estrutura de ensino precária, mas que havia uma estrutura de ensino para os ricos, uma estrutura de ensino para os pobres livres. Nessas cidades, os servos libertos, que não estavam mais presos ao nobre por conta da terra,
se ocupavam com diversos ofícios: alfaiate, ferreiro, boticário, sapateiro, tecelão, marceneiro. Com o incremento do comércio, expandiram-se algumas das atividades que antes eram reduzidas ao necessário para consumo da própria comunidade. Agora, ele morando na cidade, o servo livre, ele vai produzir a quantidade que quiser, da forma como quiser, vai empregar quem ele quiser. E esta oficina, ao mesmo tempo que é oficina, ela também é comércio. Ao mesmo tempo que ela é uma indústria tradicional, uma pequena indústria, ela também vai ser comércio. E ele vai vender, vai montar uma clientela, essa clientela digna vai solicitar serviços diferenciados. Para tanto, essas técnicas foram aperfeiçoadas, sobretudo quando as cruzadas proporcionaram maior contato com o Oriente. E muitas dessas máquinas do Oriente chegaram no Ocidente. Essa sociedade do Oriente, mais luxuosa, mais exigente, vai influenciar essa sociedade medieval europeia, que começa a se interessar pelo luxo e pelo conforto. Para alguém possuir uma oficina, precisava dispor de economias e provar que era capaz de produzir uma obra-prima em sua especialidade. Se aprovado, pagava uma taxa, recebia o título de mestre e uma licença para montar o seu negócio. Os aprendizes viviam na casa do mestre sem pagamento, alimentados por ele, até o momento de se submeterem a um exame para se tornarem companheiros ou dono da sua própria oficina. Podiam, então, trabalhar por conta própria, empregando-se mediante remuneração. Dá para ver aqui que essas oficinas também se destinavam à educação, mas à educação profissional dos servos livres. Aqui a preocupação não era ler, não era escrever, não era conhecer os filósofos gregos, o direito romano. Aqui não. Aqui era aprender um ofício e, a partir desse ofício, ter mais liberdade. E esses artesãos, esses conhecedores das artes, vão se organizar em corporações. E essas corporações não ofereciam, entretanto, a mobilidade que esta descrição pode sugerir, de que eles iam e vinham, os artesãos. Com o passar do tempo, essas corporações reclamavam para si taxas tão altas que só os filhos dos mestres tinham acesso às provas de ofício. Então, o que é que aconteceu? Se eu queria aprender e não conseguia mais aprender, porque para aprender eu tinha que pagar uma taxa, há uma distinção entre pobres de ofício e os pobres excluídos do ofício, que são totalmente excluídos de tudo. Você vai ter também aí a educação do cavaleiro, aquele que vai se prestar ao serviço militar e, em uma guerra, quem sabe, receber do seu comandante um pedaço de terra para sobreviver. Aqui também, por conta da concentração na cidade, repetindo mais uma vez, a cidade é o lugar do encontro, é o lugar das discussões religiosas, filosóficas, militares, políticas. Vai surgir aí, em alguns momentos, a necessidade de se cultuar o conhecimento. E aí surgem, na Idade Média, as primeiras universidades. Elas representavam um novo modelo original de educação, agora superior. Importante papel elas tiveram no desenvolvimento da cultura. A palavra universidade, que vem de universitas, não significava inicialmente um estabelecimento de ensino, mas designava qualquer assembleia corporativa, seja de marceneiros, seja de curtidores, seja de sapateiros.
No caso que nos interessa aqui, tratava-se da Universidade dos Mestres e Estudantes. No espírito das corporações, resultaram da influência da classe burguesa, desejosa de ascensão social. No século XII, procurava-se ampliar os estudos de filosofia, teologia, das leis, né, do direito clássico e medicina, a fim de atender às solicitações de uma sociedade cada vez mais complexa e dividida. Surgiram então certos mestres, em geral clérigos não ordenados, que se instalam de início nas escolas existentes, mas aos poucos ficam independentes, mudando de uma cidade para outra como itinerantes. Alguns se tornaram famosos e atraíam inúmeros alunos. O mais célebre deles foi Pedro Abelardo, que viveu entre 1079 e 1142, conhecido pelo discurso caloroso e pelas polêmicas que enfrentou. Este período do Renascimento carolíngio vai se fragmentar, vai entrar na poeira dos tempos a partir da morte de Carlos Magno e a divisão do seu império para os seus filhos e depois para os seus netos. E novamente a Idade Média vai entrar naquela sombria falta de possibilidades de crescimento, é o contraponto do contraditório. As pessoas vão entrar dentro de uma percepção que é como se fosse uma tempestade, em que o sol não aparecia mais, não iluminava mais a cabeça das pessoas, em que as pessoas podiam pensar, elaborar, querer conhecer mais das coisas. Esse é um tempo que finaliza esse período histórico denominado Idade Média. Turma, eu esqueci de falar na Idade Média da educação das mulheres. Não posso esquecer. Na Idade Média, as mulheres não tinham acesso à educação formal. A mulher pobre trabalhava duramente ao lado do marido. E como ele, permanecia analfabeta. As meninas nobres só aprendiam alguma coisa quando recebiam aulas em seu próprio castelo. Nesse caso, estudavam música, religião, artes liberais, além de aprender os trabalhos manuais femininos. Embora alguns teóricos fossem hostis à educação feminina, outros a estimulavam, por acharem que a mulher era depositária dos valores da vida doméstica e que, de certa forma, era a partir delas o início da educação dos filhos, das novas gerações. Mas mesmo nesse caso, subtendia-se que essa formação se submeteria aos fins considerados maiores, que era o casamento e a maternidade. As meninas de outros segmentos sociais, como as da burguesia, começaram a ler, a ter acesso à educação apenas quando surgiram as escolas que nós retratamos, denominadas de escolas seculares, por ocasião da emancipação das cidades livres. Situação diferente ocorria nos mosteiros. Desde o século VI, os mosteiros recebiam meninas de 6, 7 anos a fim de serem educadas e consagradas a Deus. Aprendiam a ler, a escrever, ocupavam-se com as artes da miniatura e, às vezes, com a cópia de manuscritos. Alguns chegaram a se distinguir no estudo do latim, do grego, da filosofia e teologia. Os beneditinos ocuparam-se especialmente com a educação da mulher, criando não só escolas para as internas, como para as que não se tornariam religiosas. No século XII, uma de suas mais brilhantes alunas, Santa Idelgarda, escritora e conselheira de reis e príncipes, destacou-se pelo saber e religiosidade. Mas ela era uma entre mil, entre milhares. Na realidade, a mulher não tinha
um papel importante, nem na sua própria educação, na liberdade de escolher como devia ser educada, e nem na forma de educar os filhos, em todas as camadas sociais. Isso é um dado importante, que deixa aqui, de forma contundente, esta constatação de que há muito, a mulher não tem os mesmos direitos e acesso à educação que os homens, nessa sociedade patriarcalizada, têm. Além das mulheres, eu preciso falar, para finalizar a nossa percepção de educação na Idade Média, das diferenças entre dois filósofos cristãos deste período, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho foi influenciado por Platão. Para ele, a religião poderia explicar a teoria dualista da seguinte forma: há um mundo criado por Deus, denominado de mundo ideal, ou o mundo das ideias, ou o mundo do bem, e os homens haviam criado o mundo real, ou o mundo das coisas, ou o mundo sensorial. Como já tínhamos falado de Platão anteriormente, a gente vai perceber essas ideias de Platão na discussão de Santo Agostinho. Ok? Nesta perspectiva, as ideias eram impessoais e haviam sido criadas por Deus no mundo ideal. Dessa forma, o dualismo explicaria o cenário entre o céu e a terra, ou melhor, entre o bem e o mal, ou entre o paraíso e o inferno. Então, o livre-arbítrio era a possibilidade da perfeição, se aproximar do paraíso, ou então se aproximar de Deus. Caso o escolhessem, o mundo dos homens, que era o mundo do pecado, estariam servindo ao inferno e, dessa forma, ao diabo. Enfim, a vontade do ser humano existe, mas deve ser pautada por decisões que levem em conta a salvação e a religiosidade. São Tomás de Aquino não vai ser influenciado por Platão, mas será influenciado por Aristóteles e vai tentar conciliar fé e razão. Vai fundar a escolástica com o intuito de aprimorar a qualidade intelectual dos religiosos. Para Aristóteles, todos os seres e objetos materiais existem em duas formas, uma atual e uma em potencial. Para Aristóteles, dentro dessa discussão dessas duas formas, ato seria a forma atual, aquilo que a matéria é agora, e potência seria uma forma especial que a matéria guarda dentro de si, isto é, um vir a ser, ou um poder vir a ser. Toda a matéria pode transformar-se em suas potências. Quando um determinado ser transforma-se em sua potência, pode-se dizer que ele se atualizou, ou seja, transformou-se em uma nova matéria em ato. Então, o primeiro de uma nova matéria, então o primeiro de todos os atos, melhor dizendo, é Deus. Desse primeiro ato se originou a fé e a razão. Sendo a razão, portanto, obra de Deus, poderíamos alcançar essas verdades, potências, que se transformaram em atos, que se transformaram em potências. Tanto pela fé, como pela razão. Porque se as duas, veio Deus como o primeiro ato, e depois a fé e a razão, e depois disso todos os atos e todas as potências a vir a ser, então tudo é filho da fé e da razão. A fé e a razão seriam muitas vezes rios que desembocam no mesmo oceano.
Para São Tomás de Aquino, como para Aristóteles, o homem seria o ato mais perfeito de Deus, ser dotado de consciência e liberdade. Por isso o homem é um animal social e político. Assim a família seria a primeira associação e o Estado sua ampliação e continuação. O Estado assim deve existir, desde que subordinado no que diz respeito à religião e à moral, à Igreja, a qual visa ao bem eterno das almas. É dessa forma que há uma grande diferença entre São Tomás, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Porque enquanto um acredita que tudo tenha sido já criado e que tudo esteja na consciência humana, basta o homem se abrir para encontrar toda essa consciência na obra de Platão e a sua influência cristã dentro da obra de Santo Agostinho, para Aristóteles e, consequentemente, para São Tomás de Aquino, o homem, ele tanto tinha esse provisionamento da consciência para a fé, mas também tinha a percepção do mundo dele, do mundo da política, do mundo da organização social, e que ele precisava atuar. E uma forma de fazer isso, com uma plena percepção do direito, do fazer direito às coisas, era necessário educar-se. E essa educação não diferenciava a fé ou aproximava a fé da razão, porque as duas querem a mesma coisa. Porque o ato mais perfeito de Deus é o homem. Então, se o homem soubesse fazer essa ligação, ele conceberia uma sociedade mais fraterna, um mundo mais justo e, consequentemente, do maior conhecimento sobre a verdade. Ok?